Bom, a situação do sistema de saúde e as medidas do combate à Covid-19 são os assuntos que vamos debater agora aqui no Visão CNN com os governadores do Amazonas, Wilson Lima, e do Piauí, Wellington Dias, no quadro Visão do Poder. Boa tarde, governadores. Sejam bem-vindos mais uma vez aqui à CNN. O presidente Jair Bolsonaro disse hoje que desconhece que pessoas tenham morrido de Covid-19 por falta de atendimento ou de respiradores. Essa declaração do presidente reflete o que aconteceu até o momento nos estados do Amazonas e do Piauí? Eu peço que os dois possam responder em 2 minutos, que nós temos aqui uma série de perguntas, mas temos pouco tempo do programa. Então, eu começo com o governador Wellington Dias. Muito obrigada. Boa tarde, Luciana. Boa tarde, Evandro. E meu colega Wilson Lima. Veja, o estado do Piauí, lá atrás, teve uma programação com o Ministério da Saúde. Era previsto a entrega, ainda na época do ministro Mandetta, de primeiro 30 respiradores, depois mais 100. Agora, mais recentemente, recebemos os primeiros 20 desses respiradores. O estado aqui fez um esforço muito grande para que pudéssemos chegar à implantação de aproximadamente 400 leitos de UTI, juntamente com a Prefeitura de Teresina e integrado com o setor privado. Ou seja, não faltou respiradores, não faltou leito de UTI no Piauí, mas é preciso dizer, isso aqui foi mais um esforço do Estado junto com os municípios. Então, a fala do presidente condiz nesse sentido. E aí eu pergunto ao governador Wilson Lima, a mesma pergunta, governador. Boa tarde, Luciana, Evandro, boa tarde, meu colega Wellington Dias, governador do Piauí, boa tarde a todos que nos estão assistindo. Nós tivemos aqui dificuldades de toda a ordem por conta dessa pandemia, levando em consideração que não era algo que a gente estava esperando. Aliás, o mundo foi surpreendido com essa situação. E eu enfrentei aqui problemas não só com relação a respiradores, mas enfrentei também com EPIs, com outros insumos, com testes rápidos, que de alguma forma comprometeram o nosso atendimento. Mas o governo do estado do Amazonas fez tudo que estava dentro das suas possibilidades, levando em consideração as dificuldades, que surgiram naquele momento para se adquirir respiradores e outros insumos e medicamentos voltados para o tratamento também para a internação de pacientes nas unidades hospitalares. Governador Wilson Lima, antes de passar a próxima pergunta aos dois, eu só gostaria de perguntar para o senhor: houve mortes por falta de respiradores no estado do Amazonas ou não? Nós tivemos dificuldades no atendimento. A gente chegou a trabalhar no nosso limite, mas eu não posso dizer que houve mortes porque não haviam respiradores. Nós tivemos outros problemas de outras ordens, mas aqui o estado do Amazonas trabalhou dentro de todas as suas possibilidades, tudo que estava disponível para prestar o atendimento à nossa população. E chegou um momento em que a gente chegou no nosso limite, mas felizmente os números começaram a cair e também a gente teve esse aporte do governo federal que nos deu um certo fôlego e hoje nós temos unidades desafogadas desse atendimento. Agora, eu gostaria de saber dos dois qual que é a avaliação dos senhores sobre a mudança do Ministério da Saúde na divulgação dos dados da Covid-19, deixando de mostrar um número acumulado de mortes provocadas pela doença. E como que vocês estão fazendo no estado de cada um para que esses números sejam informados à população, ou se vocês pretendem também seguir o que está fazendo o Ministério da Saúde, começando pelo governador do Piauí, Wellington Dias? Desastrosa essa medida. Primeiro porque nós precisamos trabalhar em sendo um país continental, como é o Brasil, de um lado, de olho na realidade dos nossos estados, ou seja, cada vez que fazemos um planejamento, eu preciso saber aqui a realidade de cada município do Piauí, creio que meu colega Wilson também em relação ao Amazonas, mas também nós temos que, para esse planejamento, ter uma noção do que acontece com o país. Aqui nós temos fronteiras com o Maranhão, com o Ceará, com Pernambuco, Bahia, Tocantins, ou seja, e aquilo que acontece nos outros estados também afeta
o nosso planejamento. Então, ficar, de um lado, sem uma informação é ruim. Aliás, a necessidade de ter um plano nacional que ainda não tem, um plano que possa ser coerente em cada uma das regiões, em cada um dos estados brasileiros, mas com uma linha, com um eixo nacional, é uma necessidade. É lamentável que já há cerca de 90 dias de pandemia e a gente ainda tenha que ter que cada estado trabalhar as suas prioridades, as suas metas, sem ter uma linha nacional para testes, para exames, para EPIs, para a ocupação de leitos, para essa parte de compra agora que começa a ter problema, compra de insumos para anestesistas, medicamentos, para a contratação de profissionais, ou seja, é uma operação de guerra que estamos, a rigor, sem um comando nacional. Isso é uma ausência que traz muito prejuízo e que coloca aí uma situação muito grave, com um índice de mortalidade elevado para o Brasil, já se colocando em primeiras colocações dentro do planeta. Governador Wilson Lima, sua avaliação sobre essa mudança proposta pelo Ministério da Saúde na divulgação dos dados da Covid-19. Aqui no estado do Amazonas, eu quero acreditar que nós já passamos pelo momento mais difícil. Nós chegamos a ter um dia 162 enterros, não estou dizendo que esses eram todos confirmados Covid, mas em relação ao ano passado foi um número muito expressivo em que a gente tinha uma média de 25, 30 enterros ao longo dos dias. Agora, ao longo de todo esse processo, nós fomos tirando experiências e a gente consegue ter aqui no estado do Amazonas os nossos números consolidados e estratificados. Então, eles saem por casos confirmados na capital e no interior, casos de óbitos na capital e também no interior, especificado por cada município que já foi atingido pela questão do Covid. Nós temos um mapa que indica a situação de cada município do estado, se ele está num estado crítico, se está de enfrentamento ou se está numa situação mais confortável. Por enquanto, aqui a gente não sentiu dificuldades com relação a essa mudança que foi proposta aí pelo Ministério da Saúde, porque a gente tem muito bem consolidado aqui os nossos números e tem feito o acompanhamento diário dessas situações. Especificamente sobre esse comportamento do Ministério da Saúde ou do governo federal com relação a isso, nós não tivemos nenhum problema nesse sentido. Governadores, a gente está falando aqui de reabertura, né? O Amazonas já começou uma reabertura agora no início de junho, o Piauí tem esse planejamento já mais para o final do mês, eu acredito. E aí eu queria perguntar aos senhores, ao passo que a gente está falando de reabertura, a gente também está falando, como o governador Wilson Lima acabou de dizer, de o vírus também indo mais para os interiores, para o interior. E aí eu pergunto aos senhores especificamente sobre a população mais fragilizada, os povos mais fragilizados. Qual é o plano para essas pessoas, para os mais pobres? No caso do governador Wilson Lima, com quem eu começo agora a resposta, queria que dissesse um pouquinho também sobre os povos indígenas, por favor. Bom, sobre a questão dos povos indígenas, essa é uma responsabilidade que a gente divide junto com o governo federal e não é só a questão do atendimento na área médica, mas também a questão do social e da segurança alimentar desses povos. A atenção primária é de responsabilidade do governo federal e aí o Estado fica com a alta complexidade. Nós montamos, tem uns 20 dias mais ou menos, um hospital voltado para o atendimento aos indígenas, inclusive todo preparado de acordo com a cultura indígena, com a sala do pajé, com redes. Então, a gente está trazendo esses pacientes indígenas que têm uma situação de maior agravamento aqui para a capital. E os outros casos estão sendo tratados nesses municípios onde há uma concentração significativa de índios. É o caso, por exemplo, de São Gabriel da Cachoeira, onde 90% da população é formada por indígenas. Lá há uma preocupação da nossa parte, porque há uma situação crítica nesse momento. E aí a gente tem trabalhado em parceria com essas três esferas. Inclusive, as prefeituras têm tido uma participação muito significativa no sentido de manter ali o bloqueio e evitar que pessoas entrem na aldeia e fazer com que os índios tenham consciência de que no momento em que eles vêm à cidade, que retornam para a aldeia, que eles fiquem na questão do isolamento social. Com relação às outras populações,
nós fizemos aqui um programa para distribuição de renda para 50 mil pessoas, sendo 25 da capital e 25 no interior. É um cartão que nós vamos no valor de R$200, que será distribuído, que está sendo distribuído durante 3 meses, em que essa pessoa pode ir ao supermercado e comprar gêneros alimentícios, produtos de limpeza e de higiene pessoal. Temos também alguns programas aqui, o programa de regionalização da merenda, em que nós mantivemos e que estamos fazendo a compra da agricultura familiar e distribuindo para essas pessoas em condição de vulnerabilidade social. E com relação à merenda, a merenda dos alunos da rede pública, nós estamos fazendo a entrega de cestas básicas na casa desses alunos, é o Merenda em Casa. Então, cada aluno recebe por mês uma cesta básica. E isso tem acontecido tanto na capital quanto no interior. Obrigada, governador Wellington Dias. Olha, Luciana, primeiro, ainda da base de informações, da pergunta anterior, nós temos agora a unificação. O CONAS, o Conjunto dos Secretários de Saúde do Brasil, organizaram uma base integrada, pública, de informação, que é o que tem nos ajudado. Graças a Deus, ao que parece, o Ministério também está voltando atrás em relação à necessidade dessa integração. Veja, aqui nós trabalhamos um projeto com base na experiência do mundo. Nós temos um comitê científico Nordeste e também aqui no Estado. A integração, eu acho que tem sido uma coisa importante. São 224 municípios integrados. Nós temos aqui o Estado, mais as áreas do próprio governo federal. Nós temos ainda um trabalho em 3 linhas. O primeiro, a proteção com barreiras em todas as entradas do Estado. Isso nós começamos bastante cedo, tanto que você examinar, o Piauí tem baixa letalidade, baixo índice de mortalidade e é um dos estados que, mesmo com uma presença de 8 regiões com UTI, a gente só tinha 5 regiões, ampliamos, nós temos uma presença de respiradores em 30 regiões do estado, para você ter uma ideia, com leitos clínicos, com atendimento para pacientes graves. Fizemos o primeiro protocolo nacional nessa área de medicamentos, com essa discussão de cloroquina ou não cloroquina. Na verdade, é o médico quem decide, o Estado tem que garantir todo o portfólio de medicamentos que for por ele recomendado. E temos aqui 2 novidades que têm dado grande resultado. É o programa Busca Ativa Médico, um médico coordena equipes, os programas de saúde da família, que vão de casa em casa, e com isso a gente trata de proteger os com mais risco e também localizar mais cedo para tratamento cedo de quem Concluindo, governador. Ok, muito obrigado. Desculpa a gente ficar acelerando um pouquinho, é que o nosso tempo está chegando ao fim. Eu agradeço os governadores do Amazonas, Wilson Lima, e do Piauí, Wellington Dias, pela discussão que nós promovemos aqui. Um bom trabalho para vocês em cada estado. Boa tarde. Obrigada.